Eu vou ler a palavra do Senhor e vou pedir para que a igreja possa acompanhar a leitura com os olhos em silêncio. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez, reunidos como igreja diante da Tua santa palavra. Acabamos, ó Senhor, de ler uma porção e queremos rogar, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos não somente entender, até porque o texto é claro, mas aplicar nos nossos corações e, quando aplicarmos, vivermos, ó Deus, como o Tiago nos ensina, não sermos somente ouvintes, mas operosos praticantes. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está, conhece cada coração, prescruta cada coração, e sabe, ó Deus, de fato, daquilo que estamos ansiosos, daquilo que até mesmo somos incrédulos, aquilo que de fato angustia o nosso coração. Mas ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Seja com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no verso 24, que nós não lemos na semana passada, a Bíblia nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí Jesus vai dizer que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Eu ouvi certa feita uma pessoa dizendo que o mundo funciona a partir do dinheiro. Sem dinheiro, este mundo não funciona. Certa feita também ouvi outra pessoa dizer que na realidade o que move todas as coisas e até mesmo o coração do homem é o dinheiro. E é interessante que o Senhor Jesus, no contexto anterior, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos no que diz respeito a ter de fato o verdadeiro tesouro.
e o verdadeiro tesouro, nós sabemos, está nos céus. E que nós não devemos ficar correndo para lá, para cá, tentando acumular algo que vem traça, vem ferrugem e realmente se acaba, se dilui. Interessante é que a palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Estrangulamento. E hoje nós estamos dentro de uma sociedade que está sendo totalmente estrangulada. Mas quando eu estava olhando para esse texto e estudando esse texto, eu fiquei me perguntando por que Jesus escreveu isso para os seus discípulos. Aliás, escreveu não, falou, né? Porque quem escreveu foi Mateus. Por quê? Ele não estava na era digital, ele não tinha um iPhone, ele não tinha ali naquele momento concessionárias de carro que estava oferecendo carros para vender, muito menos um mercado imobiliário oferecendo casas aqui, casas acolá. Não havia televisão, então não havia obviamente propaganda, que hoje tentam de todas as formas suscitar em nós, extrair de nós por meio, né, da publicidade, da propaganda, tentando mexer com os nossos sentidos para que possamos consumir cada vez mais. Mas Jesus está falando para aqueles caras ali, para homens simples, para pescadores inclusive, e está falando sobre ansiedade, está falando sobre não correr atrás do vento. Jesus não tinha, ou ele não vivia neste ambiente em que nós estamos inseridos hoje, mas ele fala sobre isso. Então, eu certamente chego à seguinte conclusão: de fato nós vivemos hoje em um outro tempo, nós vivemos numa outra cultura, nós vivemos em uma outra era, mas o coração do homem continua sendo o mesmo. Sendo o mesmo. E quando Jesus está falando aqui, ele não está falando aqui somente no primeiro século da era cristã. Jesus, quando ele fala aqui, na realidade, a mensagem dele reverbera até nós. Porque se a Bíblia tem relevância eterna, então ela tem relevância para mim e para você, porque ela chega até o século 21 e até o ano de 2020. Se você olhar para trás de Jesus, você vai encontrar um camarada chamado Salomão, que vai dizer o quê? Que tudo debaixo do sol é pura vaidade, é correr atrás do vento. Eu já disse aqui, se eu não disse, então eu vou novamente repetir, mas eu já disse. A palavra vaidade no grego significa okidão, né? Oco. E eu já disse isso, me lembro até de falar do pica-pau. Nos desenhos do pica-pau, quando ele entra realmente por aquele tronco de árvore e sai, né? É isso que significa okidão, é correr atrás do vento. Então, desde a queda de Adão, os homens estão correndo, tentando o quê? Tentando buscar em vários locais satisfação, felicidade, aquilo que pode realmente preencher. Porque o homem nunca deixou realmente de ter uma vida ansiosa e inquieta. Se você olhar para esse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que Jesus ele fala 3 vezes sobre ansiedade e depois 2 vezes sobre inquietude. Porque na realidade o homem, quando fica separado de Deus, ele fica um ser inquieto. É por isso que Santo Agostinho de Hipona, vai nos dizer que os nossos corações realmente só alcançarão a verdadeira tranquilidade, a verdadeira paz e o verdadeiro aconchego quando nós estivermos realmente com o Senhor e no Senhor, meus irmãos. E eu quero dizer para você que ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Por quê?
porque é pecado não confiar em Deus. Não confiar em Deus é pecado. Eu sei também que nós vivemos dentro de um contexto onde nós somos seres, Deus nos criou em imagem e semelhança, mas Deus também nos criou seres humanos anatômicos. Então tem pessoas que estão ansiosas por uma questão realmente clínica, orgânica, porque adoeceu mesmo. Tá? E aqui eu não estou para condenar nada disso. Tem pessoas que inclusive precisam ser encaminhadas para um profissional para ter algum elemento medicamentoso. Mas a Escritura vai nos mostrar aqui, meus queridos irmãos, que Jesus está falando de uma ansiedade que faz parte da grande maioria da sociedade, não somente brasileira, mas da sociedade o quê? Mundial. Mundial. E é claro que esta ansiedade, que esta inquietude pode levar você a, por exemplo, ter que ser encaminhado para algum profissional. A Bíblia nos diz que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades sobre quem? Sobre o nosso Deus, sobre o Senhor, e Ele vai cuidar de nós, meus irmãos. Quando Jesus, Ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos, por exemplo, Ele diz isso no verso 25, 27 e 28, Ele usa a palavra ansioso, né? Ele está falando, irmãos, de coisas básicas. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta, porque a gente depois vai dar uma caminhada nela. Ele fala de coisas básicas. Jesus se refere às coisas básicas da vida. Quais são as coisas básicas da vida? Comer, beber, se vestir. Já parou para pensar nisso? Você comeu hoje? Amém? Comeu? Muito bem. Você comeu, né? Você bebeu? Você bebeu água. Jesus não está falando aqui de Guaraná, de Coca-Cola, de Guaraná Jesus, certo? Jesus não está falando aqui de vinho, Jesus está falando de beber água. A gente precisa beber água. De se vestir também. Se vestir também. Vocês estão todos aqui vestidos. Jesus está falando de coisas básicas, meus queridos irmãos. Coisas básicas. Interessante, né? E o mais interessante é que Jesus, em hipótese alguma, nesse texto que nós acabamos de ler, Ele está proibindo, por exemplo, que você tenha um plano de previdência. Jesus não está proibindo que você planeje, por exemplo, como será a sua velhice, porque ela chega, tá? Ok? Jesus não está proibindo aqui que, por exemplo, você tenha uma poupança. Jesus não está proibindo isso. O que Ele está dizendo, o seguinte, para mim, para você, e obviamente aqui para os discípulos dele, é que o problema não é ter coisas. O problema não é ter coisas. Sabe qual é o problema? O problema é ter as coisas à custa da ansiedade, da inquietude. O problema realmente não é ter coisas, meus irmãos. E aí, tem um texto em Lucas, que você conhece, você não precisa abrir, está lá em Lucas 10, que fala sobre duas mulheres, Marta e Maria. Você conhece muito bem. A Bíblia diz que Jesus entrou num povoado, e havia uma mulher chamada Marta, onde deu hospedagem para Jesus, e essa mulher, chamada Marta, tinha Maria. Conhecem essa história, não conhece? Enquanto Marta estava ali realmente correndo, a Bíblia diz que ela estava agitada, de um lado para o outro, ocupada com os seus serviços. Quem estava realmente quedada, quem estava aos pés de Jesus, era quem? Era Maria. E a Bíblia vai nos dizer lá no final, que quem escolhe a melhor parte não é Marta, quem escolhe a melhor parte é Maria. Então, Jesus, em hipótese alguma, está realmente proibindo, meu irmão, minha irmã, que estejamos, como eu disse, tendo
um planejamento no que diz respeito à nossa previdência, por exemplo, tá? Porque Ele não nos chamou para sermos irresponsáveis ou para termos uma fé cega. O que de fato Jesus vai nos proibir é a atitude de Marta, que está agitada para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e deixa a melhor parte. E qual é a melhor parte? É ouvir as coisas e viver as coisas do reino de Deus, tá? Do reino de Deus. Muito bem, eu quero mostrar agora, olhe para a sua Bíblia, nós vamos do 25 ao 34. Nós vamos mostrar aqui alguns argumentos de Jesus, tá? Que são bem interessantes. No verso 25, diz assim, eu sei que eu já li, mas vamos ler novamente. Vamos ler em uma só voz, o verso 25, vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É interessante é que o Senhor Jesus aqui, ele vai do geral para o particular, né? Ou do maior para o menor. Preste atenção no texto. Olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Lembra quando eu falei que Jesus estava se referindo das coisas básicas? Que é o quê? Comer, beber e se vestir. Agora, o que causa ansiedade, ou o que pode causar ansiedade? O texto está me mostrando que a vida é mais do que o alimento. Pastor, mas Jesus está numa contradição aqui. Não, ele não está numa contradição, porque nós precisamos de alimento para o quê? Para sobreviver. Nós precisamos de água também, porque senão vamos ficar o quê? Desidratados. E nós precisamos, obviamente, de vestimentas, porque a gente não vai sair por aí realmente sem roupa, ok? Tá? Mas olha que coisa interessante, quando Jesus realmente vai do geral para o particular, ou do maior para o menor aqui no seu argumento no verso 25, quando ele diz que não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O problema, meu irmão, não é a comida, a bebida ou a sua vestimenta. O problema é que você, às vezes, está ansioso porque quer comer não somente aquilo que é básico. Você quer comer o quê? Pense aí, o que vem na sua cabeça. Hã? O quê? O Fernando disse que ele não se contenta com ovo frito. Ele entendeu bem a ideia. Ele quer caviar na casa dele. Entendeu? Ovo frito alimenta, ou não? Arroz, certo? Feijão e o ovo frito alimenta. Mas aí tem pessoas que não estão contentes. Foi ele que disse, viu? Não fui eu. Ele não disse, Gabriel? Ele disse isso aí. Mas ele pegou a ideia. É isso mesmo. Acho que já ficou realmente claro aqui para vocês, meus irmãos, né? Vocês não estão realmente, digamos assim, satisfeitos em beber água, né? Os seus filhos, olha bem, se você criar uma cultura neles, todos os dias eles vão querer beber alguma coisa na hora das refeições, certo? Então nós vamos criando realmente assim, algumas culturas, algumas práticas que vão desenvolvendo ansiedade e inquietude no nosso viver. Tá? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, em relação à vestimenta, e fica também claro, né? Fica claro, em vestimenta, vocês estão aqui vestidos, mas tem pessoas que ficam extremamente ansiosas ou inquietas para vestir o quê? Eu não sou muito ligado à roupa de mulher, então eu não conheço muito, mas de repente, algumas mulheres estão tão ansiosas e tão inquietas porque querem vestir o quê? Talvez Calvin Klein, ou me ajudem aí, mulheres. Agora elas nem vão falar, né? Porque vão ficar envergonhadas. Está vendo aí como é o negócio? Não é? Me ajudem aí com outras marcas caríssimas. Não vão falar? Por quê?
Prada, Versace, está vendo aí? E algumas ficam ansiosas mesmo, porque quer vestir lá, quer calçar o Prada. Não dá para calçar outro sapato, é aquele lá. Então vocês entenderam isso? Mas Jesus fala de coisas básicas aqui. Jesus se refere de coisas básicas no texto, meus irmãos. Tá? Olha bem, talvez tenha aí pastores ou até outros homens que queiram vestir terno italiano, não é assim? Caríssimos, e ficam realmente ansiosos para ter o terno italiano, então precisa trabalhar muito, precisa correr muito. Mas Jesus diz, meus irmãos, que nós não temos que andar ansiosos com essa vida aqui. Por quê? Quanto ao que haveis de comer, beber, se vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? Então esse é um argumento de Jesus. O segundo argumento está aí no verso 26, olha aí para a sua Bíblia. Eu vou ler agora sozinho. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui o argumento agora, Jesus inverte o argumento. Se no primeiro é do geral para o particular, agora é do particular para o geral, ou do menor para o maior. Observai o que? As aves do céu, né? Interessante. E elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas não falta nada para elas, absolutamente nada. E ele diz, vocês não valem mais do que essas aves? Apesar que hoje nós estamos dentro de uma sociedade em que você e a fauna têm o mesmo valor. Aliás, tratam melhor os animais do que a gente, né? É uma inversão de valores assim brutal mesmo. Eu quero dizer para você que valho mais do que os 2 cachorrinhos que vivem lá na minha casa, entendeu? Eu valho mais do que um tucano, eu valho mais do que um bicho em extinção aí que não vem à minha mente, um mico-leão dourado, é isso? Certo? Claro que, olha bem, claro que tem o seu valor, é a criação de Deus, nós temos que gerenciar, mas olha que coisa interessante, irmãos. Se realmente as aves do céu, elas que não semeiam, não colhem, não ajuntam, e a Bíblia diz que o Pai Celeste sustenta, quanto a mim, quanto a você, nós estamos preocupados em relação ao nosso sustento. Porventura não valei vós mais do que as aves? Será que realmente eu não ainda entendi que eu sou a coroa da criação, que eu sou a imagem e semelhança de Deus e que Deus vai suprir as minhas necessidades? Deus realmente vai suprir aquilo que eu preciso? Meus irmãos, eu acredito nisto piamente. A Bíblia diz no livro dos Salmos, no Saltério, que Davi dizendo que não viu nenhum justo mendigar o quê? O pão. Não é isso, meus irmãos? A Escritura Sagrada também nos diz que nós temos que pedir, nós temos que bater, nós temos que insistir, porque a porta vai se abrir. Tá? Claro, eu tenho certeza absoluta que há momentos nas nossas vidas que nós passamos por dificuldades, nós passamos por aperreios, né? Talvez você esteja até pensando, pastor, eu passo por aperreio já há um bom tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui, o comer, o beber e o vestir, isso não falta na sua casa. Mesmo que seja de forma mínima, mas não falta na sua casa, né? Então, o verso 26 nos ajuda realmente a pensar, meus queridos, sobre a providência de Deus e sobre o cuidado de Deus em relação ao nosso viver. Porque se Ele realmente cuida das aves, quanto mais nós que somos criação, imagem e semelhança dEle. O verso 27, vamos ler em uma só voz? Vamos lá? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Aí vai a segunda vez que Jesus usa a palavra ansioso, estrangulamento. Qual de vós, qual é a pessoa que está aqui esta noite que pode realmente adicionar 50 centímetros na medição judaica ou 55 centímetros na medição babilônica, né? Qual de vós? Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não vão poder adicionar nem um dia mais, nem um dia menos na vida de vocês, ok? Nem um dia mais, nem um dia menos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você perdeu o sono? Hein? Porque estava sendo estrangulado, com o seu coração apertado, ansioso, angustiado. Qual foi a última vez? Pense aí, onde você está. Traga aí a sua memória. Você perdeu a sua noite de sono, resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Significa dizer que você passou a noite de sono e você, na realidade, pecou contra o Senhor, porque você não acreditou realmente que Ele tem cuidado de você. Você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, porque os seus dias já foram decretados por Deus lá na eternidade. Meus irmãos, interessante isso, né? As menores coisas da vida, olha, as menores coisas da vida, e por isso que Jesus fala aqui do côvado, as menores coisas da vida, tá? Estão no controle de Deus, assim também como as maiores coisas da sua vida estão no controle de Deus. Então, por que que nós andamos ansiosos? Por quê? Por que que o nosso coração é acometido? Por que que realmente isso entra nas nossas vidas? E Jesus está nos alertando esta noite, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, né? E Jesus está dizendo assim, olha, viva a sua vida, tá? Viva, simplesmente viva a cada dia. Por que você não pode aumentar ou diminuir, acrescentar ou subtrair, tá bom? Por quê? Porque quem tem cuidado de vocês, quem tem realmente governado vocês, é o Senhor, é o nosso Deus. Amém, queridos? Tá? Muito bem. Agora Jesus, o que ele vai fazer do verso 28 ao 30? Tá? Ele ainda continua usando o argumento do particular para o geral, no caso do menor para o maior. Vamos ler do 28, ao 30. Olha o que diz o texto. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Novamente ele traz a questão do vestuário, né? Considerai, depois ele vai explicar por que ele está falando isso aqui. Por que ele está falando isso, a gente vai entender lá na frente, quando ele falar sobre os gentios. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que Jesus está aqui realmente chamando a atenção dos seus discípulos? É que eles, na realidade, tinham uma pequena fé num Deus grandioso. E a nossa fé é muito pequena num Deus que é grandioso. Não é verdade? Ô irmão, se de fato nós formos sinceros, nós somos homens de pequena fé. Quando aquele barco foi para lá, para cá, naquela tempestade, Jesus realmente chamou a atenção dos seus discípulos e disse: vocês são homens de pequena fé, eu estou aqui. E Jesus aqui, quando realmente traz os lírios do campo, e traz para nós, e traz para aqueles discípulos,
o homem mais glorioso que existiu, chamado o quê? Salomão. Salomão viveu uma glória, tudo que você pode imaginar que um homem pode ter, Salomão teve. Ele viveu dentro de um palácio riquíssimo, foi ele que construiu o templo tinha os melhores materiais daquela época, ele era um homem respeitadíssimo, ele era um homem glorioso. Você pode ler a história de Salomão, que você não vai encontrar no reinado dele as dificuldades e os perrengues que Davi passou. Mas a Escritura vai nos dizer o seguinte: por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Olha aí para a natureza, mais uma vez Jesus ele evoca a natureza. Olha aí como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Mas eu quero dizer para vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, e vai obviamente dizer que eles são homens de pequena fé. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de explicar para vocês no verso 30, quando diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, é porque as mulheres, olha bem, as mulheres elas saíam e pegavam ervas do campo para servir de combustível para fazer o quê? O pão, certo? Para fazer o pão, tá? É por isso que Jesus então diz: é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, irmãos. E agora, Jesus então vai, a partir do verso 31 até o verso 32, nos mostrar quem é que realmente fica ansioso para lá e para cá. Quem é que fica inquieto para lá e para cá? Que está no verso 31 e no verso 32, que é um outro argumento de Jesus, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Verso 32, vamos ler comigo, vamos lá? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem é que procura todas essas coisas? Quem é que se inquieta? Quem é que fica ansioso? Quem é que fica estrangulado? Quem é? Os gentios. Quem eram os gentios? Eram os homens que eram pagãos, que não conheciam a Deus, que não criam no Senhor, Deus Criador, Todo-Poderoso, Deus Providente. E aí o Senhor Jesus vai nos dizer que quem fica realmente, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que eu vou vestir, é gentio. Então quando eu faço isso, quando você faz isso, nós vamos nos assemelhar a homens que realmente não tinham conhecimento de Deus, não viviam uma vida com Deus, não tinham realmente proximidade com Deus. Meus queridos, eu quero dizer para você que o gentio era o ímpio, você sabe disso, e o ímpio vive correndo atrás de tudo isso aí. O ímpio vive correndo atrás dos seus deuses. E o que Jesus também nos ensina é: será que nós vamos também ficar correndo atrás dos nossos deuses? Será que nós vamos realmente, com esse nosso coração idólatra, ficar correndo atrás do vento? Será? O ímpio, o homem que não conhece a Deus, isso é sério que eu vou dizer agora. O ímpio, o homem que não conhece a Deus, ele vai viver uma vida inteira sendo estrangulado.
E se você que está aqui esta noite e vive uma vida ansiosa e inquieta, correndo atrás dessas coisas, eu gostaria que você pudesse repensar a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito sério isso. Muito. Os ímpios correm atrás de tudo aquilo que de fato não vai satisfazer o nosso coração, ou o coração humano. O ímpio corre atrás de poder, de dinheiro, corre atrás de prostituição. O ímpio corre atrás e vive a corrupção. Por quê? Porque ele está sendo movido, como eu disse lá no início, movido por acumular. Por acumular, porque ele não serve a Deus, ele serve a quem? A Mamon, ao Deus das riquezas, ao Deus do dinheiro. Por isso, quando você estiver na sua casa, comendo, bebendo, e ao se vestir, pergunte se aquilo é algo perdulário, se é realmente o necessário, e se o seu coração, de alguma forma, está preso em um estilo de vida que não condiz realmente com a Escritura Sagrada. Deixa eu dizer uma coisa, é bom eu abrir um parênteses aqui, porque senão vocês podem chegar em casa e jogar os seus iPhones todos fora, né? Como eu não tenho um iPhone, eu não vou jogar fora, entendeu? Eu não estou dizendo para você jogar o seu iPhone fora, e muito menos o caviar que certamente Fernando tem na casa dele, né? Porque se ele falou, é porque ele tem. Tu tem? Podia compartilhar, né, com a gente, né? Eita, pastor, o senhor quer comer um caviar, né? Como é? Nem sabe. Olha, foi para a França e nem sabe o que é caviar. Nem apresentou o caviar para ele. Não é? Eu não estou dizendo isso. Eu quero reiterar, isso é importante, meu irmão. O problema não é ter, o problema não é ter essas coisas. O problema é quando você tem essas coisas à custa de uma vida extremamente ansiosa. O problema é quando você tem essas coisas correndo tanto que você esquece daquilo então que Jesus vai nos mostrar agora, que está no verso 33. Buscai o quê? Pois, vamos ler? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Tá? Interessante. Jesus nos chama aqui para buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. 1 Coríntios 10, 31 nos diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tá? Para a glória do Senhor. Se você estiver realmente buscando todas essas coisas em detrimento da sua família, em detrimento principalmente do reino de Deus, eu quero dizer para você que você está em pecado. Em pecado. Você me ouviu? Se você estiver buscando todas essas coisas em detrimento da sua família, mas primariamente do reino de Deus, você está pecando. E a Bíblia ainda diz que nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça. O que é essa justiça aqui, pastor? É fácil, tá? Justiça significa aqui todos os preceitos revelados nas Escrituras que nós temos que obedecer. Como é o meu padrão de vida? Quando eu digo padrão de vida, assim, como é que eu estou vivendo?
né? Qual é o óculos? E Iracema falou muito bem hoje aqui sobre óculos. Ela não usou a palavra cosmovisão, mas ela falou óculos. Quais são as lentes que estão realmente regendo, dirigindo a minha vida? São as lentes das Escrituras ou são as lentes de um mundo secular, pagão, gentil? Porque se você está em Cristo, você é nova criação e você é filho de Deus. Então as lentes têm que ser lentes realmente da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. E nós somos chamados para realmente sermos diferentes dos pagãos, dos incrédulos, dos ímpios, que não buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eles vão buscar todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Menos Deus. E aí, há uma promessa aqui, isso aqui é uma promessa, que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não está dizendo, olha bem, Deus não está dizendo que vai colocar, me diga um pudim aí, me diga uma sobremesa muito chique aí. Eu sou por fora desse negócio, sou muito por fora, entendeu? Petit gâteau. Petit gâteau. É isso aí? Creme brulee, tá vendo? O homem aqui tem caviar, tem creme brulee, na casa dele tem, na nossa tem esse negócio. Creme brulee, é assim? Certo? Pronto, aí Zé Luiz diz, na minha casa tem banana. Entendeu? Cadê? Socorrinha não está aí não, né? Só para confirmar o negócio, né? Pois é, quando Jesus diz todas essas coisas serão acrescentadas, não está dizendo que na sua casa vai ter creme brulee ou petit gâteau, não vai ter. Mas eu quero dizer que vai ter realmente o básico para eu e você vivermos. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos que estar olhando para onde? Para onde? Para a eternidade, para os céus. Porque lá nós vamos viver eternamente. Aqui não, você pode viver 100 anos aqui, mas isso aqui passa, tá? E graças a Deus que Asaf caiu a ficha, e Asaf olhou e disse, por que os ímpios prosperam e eu não? Aí ele vai então se atinar quando ele entra no templo, que o fim dos ímpios é a perdição, mas o fim dos justos é o quê? É estar com o Senhor eternamente. E por fim, a Bíblia vai nos dizer, o último argumento aqui de Cristo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Oh, meu irmão, vocês lembram do maná do Antigo Testamento? Lembram? O maná valia por quantos dias? Um dia. Olha que coisa interessante. Um dia. No outro dia, o maná do dia anterior não servia para nada. Não servia para nada. Nós temos 24 horas no dia. Mas é interessante, quando Jesus diz assim, não vos inquieteis novamente, ó, ele usa a palavra ansioso 3 vezes e inquietação 2 vezes, inquietos. Ele fica dando ênfase a isso aqui. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão, você acredita, você que está aqui esta noite, você acredita que hoje é dia 9 de fevereiro de 2020, você acredita que a graça do Senhor está na sua vida? Amém? Pronto, a graça de hoje é a graça de hoje, a graça de amanhã vai ser a graça de amanhã, a graça de terça-feira vai ser a graça de terça-feira. Não dá para você ficar querendo viver o amanhã hoje, viva hoje, a graça de Deus está sobre a sua vida, meus irmãos. Por quê? Porque de fato, cada dia tem o seu próprio mal. Então devemos viver cada dia,
a graça de Deus a cada dia. A graça de Deus, ela não só existe hoje não, amanhã ela vai estar na sua vida, no domingo que vem ela vai estar na sua vida, então viva assim. Por quê? Porque este Deus poderoso, Ele tem cuidado de mim e de você. E louvado seja Deus por isso. Louvado. Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, Ele diz: o pão nosso de cada dia. E aquele pão nosso de cada dia não era croissant não, viu? É o básico. Se Deus está te dando, olha bem, se Deus está te dando mais no comer, no beber e no vestir, agradeça a Ele. Amém? Agradeça a Ele. Mas também, se Deus está te dando somente o básico, agradeça a Ele. E não esqueça de agradecer aquilo que você tem de mais importante: o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então, que eu e você possamos, irmãos, não cair na tentação da ansiedade, porque vai nos estrangular e vai minar a nossa fé. Mas Jesus vai nos mostrar aqui que Ele realmente tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.